Em nome de Deus, o Clemente Misericordioso, a nossa aula passada foi sobre algumas das coisas najes, algumas das impurezas no Islã. Se Deus quiser, com a força de Deus e o seu apoio, hoje e amanhã, vamos finalizar esse tema. Inshallah, amanhã será a última aula e depois de amanhã, quarta-feira, vamos ter as provas. E no final todos todos receberão o certificado de conclusão desse curso, inshallah. A prova, na verdade, é mais uma revisão das informações parte das informações que nós obtivemos durante esse curso. Na aula passada, nós falamos que as coisas najes são, primeira coisa e segunda, urina, fezes de todos os animais que não podem ter a sua carne consumida. A terceira questão é o sangue. De todo animal cujo, ao degolá-lo, jorra o sangue com pressão. Exatamente. O sangue é impuro de todo animal que, ao degolar, ele sai com força, o sangue. Esse critério é muito importante conhecermos ele, porque, na verdade, ele faz parte da preferência que nós teremos para saber quais animais têm o sangue impuro e quais outros. Do outro lado, aqueles animais cujo o sangue não sai com força, tais como cobra, por exemplo, peixes, rato, quem sabe, insetos. Esses animais, o sangue deles não é impuro, não pode ser consumido. Nenhum dos sangues pode ser consumido, mas é diferente, a tahara e a najasa. Hoje vamos falar sobre os demais, as demais coisas que são consideradas najes, de acordo com as jurisprudências islâmicas. A quarta questão najes é a mita. A mita religiosamente é interpretada como qualquer animal cujo não foi degolado de acordo com o sistema e os requisitos halal de abate. Qualquer animal que tenha o sangue saindo com pressão ao se degolar e ele não for degolado no sistema halal, então ele é considerado mita. Então, por exemplo, um animal que morrer por alguma doença. Eu chego na minha fazenda e eu vejo as minhas vacas mortas. Essas vacas religiosamente se chamam mita. Tudo nela é najes, é impuro. Religiosamente, juridicamente, não pode ser consumido pelo muçulmano. Tudo nela é impuro. Seu couro, sua carne, sua gordura, suas tripas.
أو الحيوان الذي لا يذبح على الطريق الشرعي. Este é o primeiro tipo de mita, aquele que morre por alguma doença, atropelamento, qualquer problema que não seja o abate. O segundo é o animal que morre por degola, só que não de acordo com o sistema halal. Ele morre por algum choque, por algum como é que fala? Asfixiação? Asfixiado, ou de repente degolado, só que não atendeu exatamente os requisitos halal do abate. تعرفون الحيوان المأكول اللحم المباح أكله حينما يذبح على الطريقة الشرعية. ما هي الطريقة الشرعية؟ Uma das condições importantes aqui que vamos citar é que o abate do animal, para se tornar halal, tem algumas regras. Essas regras, ao serem praticadas, elas são nomeadas como tazkiya. O animal, a carne produzida, esse sistema é o sistema do tazkiya. Nós nomeamos essa carne halal como carne muzakka, ou seja, carne cujo foi convocado o nome de Deus nela. Ela seguiu as regras do abate halal. Do outro lado, a carne que não atende esses requisitos, ela se chama carne mita. وهذا الحيوان المأكول اللحم أو غير مأكول اللحم. بعض الأحيان حيوانات غير مأكولة اللحم لكنها تذكى حتى يستفاد من أشيائها. Uma questão importante que podemos citar aqui é que mesmo animais cujo não podemos consumir sua carne, caso elas venham ser sido degolados de acordo com o sistema halal, então nós podemos utilizar parte de seus derivados, como por exemplo o couro. بس نطلع من الحيوانات قد اكو عندنا حيوانات بس نطلع الكلب والخنزير البريان. Fora o cachorro e o porco, cachorro silvestre e também o porco يعني البيتي مونجيس البري الشلب اللي هنا بالشوارع لما يموش اسمه مونجيس. اي هذا هاي يقولون البري. انا اشرح اكو بري واكو بحري. Fora os cães e os porcos, que nunca, nenhuma parte delas pode se tornar halal, todos os outros demais silvestres, selvagens, caso venham sendo degolados de acordo com o sistema halal, parte dos derivados desse animal podem ser utilizados pelo muçulmano, como por exemplo o couro. هذا الحيوان المأكول اللحم حينما يذبحه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله. هذا مسلم يذبح على القبلة. وهو سيد محمد يجيب فرجاء. بعدين يقول بسم الله، يذبحه، يضع السكين تحت الأوداج الأربعة، يخرج الدم المتعارف. هذا يسمى مذكى. A partir do momento que o animal que pode ter sua carne consumida no islamismo, ele é degolado no sistema halal, o degolador ser muçulmano, ele convoca o nome de Deus no momento do abate, na direção da Meca, degola as 4 principais vias do pescoço do animal, a degola tem que ser para o lado da frente e não atrás, degolar debaixo do gogó, né, do animal, e observar a saída natural do sangue, essa carne nesse momento se torna carne mudhakka, ou popularmente famosa como carne halal. Nós temos animais que, por outro lado, temos animais que não podem ter sua carne consumida, é haram. É ilícito utilizar, é ilícito consumir a sua carne, mas a gente quer utilizar parte desses animais, por exemplo.
مثل الذئب como por الثعلب exemplo, o lobo, الأسد leão, por exemplo, الزرافة tigre, فيل. girafa, elefante. A gente gostaria muito de utilizar parte desse animal, não para comer, para consumir, para o nosso dia a dia. الحيوانات الغير مأكولة حينما تذبح على الطريقة الشرعية تكون طاهرة مو معناها يجوز أكل. Os animais cujos não podem ser consumidos no Islã, quando degolados de acordo com o sistema halal, elas se tornam tahir, ou seja, puras. Mas isso não significa que elas podem ser consumidas. يعني إيدي إذا كان فيها مي Ou seja, se a minha mão é úmida, أو tocar, إذا كان هو في رطوبة صارت إيدي عليه إيدي ما تتنجس. se a minha mão úmida tocar esse pedaço de carne, ou esse pedaço de couro, ou pelo desse animal que não pode ser consumido no Islã, mas que foi degolado no sistema halal, se a minha mão úmida tocar nessa carne, então a minha mão não, ela continua pura e não precisa purificá-la por causa disso. من جملة النجاسات هو طبعا في مسائل أمر عليها مرور سريع جدا. يقول أن أجزاء الميتة لو افترضنا أنه في بقرة ميتة أكو أجزاء بالبقرة أجزاء بالخروف الميت أو مذبوح على غير الطريقة الشرعية هذه تكون طاهرة حتى لو كان ميتة. مثل ايش؟ مثل الأشياء اللي ليس فيها حياة مثل الصوف مثل الأظلاف. Tem partes dos animais que mesmo não sendo degolado de acordo com o sistema halal, elas vão continuar puras. Esses órgãos e essas partes são consideradas, são nomeadas como órgãos não vivos. Ou, por exemplo, a lã do carneiro, ela é considerada religiosamente tahir no Islã. Tahir? Isso, pura. Uhum. Por exemplo, os chifres do carneiro, os chifres do animal, mesmo ele não sendo degolado no sistema halal, então elas são consideradas puras. São órgãos que não têm vida. As unhas, os dentes, por exemplo, desses animais são considerados tahir no Islã. حتى لو كان هذه لميتة. Mesmo se for derivado de um animal mita. في مسألة كذلك أخرى كذلك. Aqui também tem uma outra observação que eu gostaria de fazer. لا يجوز أكل اللحوم المستوردة من بلاد غير الإسلامية من بلاد الكفر إلا إذا تيقن علم بطهارتها. Não há permissão, não existe uma permissão aberta para os alimentos, especialmente carnes que são importados de países não muçulmanos, até que se tenha a certeza de que esse produto foi produzido respeitando todos os requisitos de produção halal. فإذا تيقن أن هذه الذبيحة مذبوحة على غير الطريقة الشرعية هنا يحرم كل شيء فيها بما فيها جلدها. A partir do momento que o muçulmano ter a certeza de que essa carne ou esse animal não foi produzido e não respeitou a produção de acordo com o sistema halal, então tudo nele é impuro. Carne, couro ou demais produtos derivados. Sim. الكلب والخنزير البريان. Sobre o queijo, né, e o ovo. O queijo ele vem de uma substância que vem do animal, né, renina, se não me engano se chama. Não, vem do leite.
Não, mas o queijo para coagular, Ok. eles usam uma substância que Ok. vem do estômago do Ok. animal. É tahir? نفحات الحيوانات اللي لا يسوونها نفس هاي اذا كان ما مذبوح. se essas substâncias forem naturais e derivadas de algum animal que não foi produzido de acordo com o sistema halal, então elas são impuras. Mas, hoje em dia, 99%, isso aí é uma informação que eu estou acrescentando, 99% da indústria de queijos do mundo, ela não se baseia nessas substâncias que vêm do estômago da vaca que você acabou de citar, de uma forma natural. Isso é produzido dentro de laboratórios, são substâncias químicas, né? E aí depois اكو نفحات يسووهن بالمختبرات مو طبيعيه ما يجن من البطن مالت وين بالمختبرات يسووهن مختبرات كيميائيه. هذني احنا سائلين هذني من الناحيه الشرعيه بما انه مو طبيعيه ما تيجي من البقره هذني ما بيجي. يا الله. البيض يسأل حلال البيض؟ بعد هو تابع للحيوان. البيضة تابع للحيوان، إذا كانت هذا الحيوان ميتة هاي البيضة ما ميتة، إذا كانت مو ميتة صحيحة كانت يعني مذبوحة على طريقة شرعية تبعا لها. البيضة تتبع للحيوان، إذا كان ميتة حرام، مو ميتة مذبوحة على الطريقة الشرعية. O ovo, no que diz respeito a, ele tem que seguir a sua origem, a sua mãe no caso. Se a sua mãe for degolada de acordo com o sistema halal, então o ovo também é halal. البيضة اللي الواحد يطلعها من بطن الدجاجة غير بعد ذبحها. لما تطلع قبل الذبح. O ovo, de uma forma geral, de algum animal que é halal, o seu consumo, é halal também. البيض اللي يجي من حيوانات مو حلال. Os ovos sempre vão seguir a sua origem, as suas mães. Caso o consumo daquela espécie for halal, o ovo também consequentemente é halal. Caso não for halal, consequentemente o ovo não é halal. شلون السمك peixe tem peixe não pode comer. Alguns, por exemplo, algumas espécies de peixes não podem ser consumidos no Islã. Consequentemente, suas ovas, né, que chama, não é halal. Frango pode ser consumido, galinha, codorna, por exemplo, né? Cobra não pode. Tartaruga não pode. Porque a tartaruga em si não é halal. Portanto, os ovos não são halal. Ema, ovo de ema. Ema pode. Pode, né? هاي الشيء يسموه هاي الكبيرة هاي الإيمة كركدة لا هاي الستروس ديك الحبش هذا يؤكل ديك الحبش é halal. Ema pode, peru pode, galinha pode, avestruz pode, galinha pode. Tudo que pode Você vê. ser. É só não se ave de rapina no geral, né? Uma das regras. Né? Mas rapina, mas quem vai comer de rapina? Um gavião vai comer, você vai comer. Fato de, a gente discute os fatos, quem come. Tem gente que come, verdade? الآن حتى نخلص. Vamos dar uma agilizada. Eu gostaria de pedir para deixar as perguntas sempre anotadas e apresentá-las por último. بالنسبة إلى النجس الآخر الخامس والسادس. A quinta e a sexta substância considerada najes no Islã são os cães e os porcos. Então, começando repetindo: urina, fezes, sangue, mita, cães e porcos. Até agora 6 espécies apresentadas. أكو كلب أجلكم الله كلب وخنزير يعيش في الماء. Nós temos uma espécie de cães e porcos que são considerados marítimas. إحنا هذا طاهر.
religiosamente elas são nomeadas como طاهر مو cão معناه marítimo, يجوز não é, Érico? É cão marítimo, né, que tem. O cão marítimo que eles falam é a foca. Exatamente, é esse mesmo. E também o porco marítimo, Acho que é o cão marítimo. talvez, Esses dois são considerados taher. حتى لو يعطوا عبرة مطهرة من الجراثيم هذا الشيء يسوون هذا الحيوان أجلكم الله الكلب مات الخنزير يضربوا أبر حتى يطهروه حتى يقتلون الجراثيم اللي فيه أبد ما يمكن هذا نص Essas duas espécies, cães e porcos, nunca vão se tornar puros, mesmo se passarem por todas e qualquer tipo de procedimento de vacinação, medicação, higienização. Religiosamente, existem versos muito claros no Alcorão que identificam e nomeiam essas duas espécies de animais como najis, portanto, nada mudará. Elas sempre vão permanecer najis de acordo com as jurisprudências islâmicas. وما في شيء من الكلب والخنزير أجلكم الله حتى الذي لا تحله الحياة ما في شيء طاهر كل E شيء nada nessas duas espécies pode se tornar halal ou tahar. Mesmo aqueles órgãos que não possuem vida, que nós acabamos de falar, que de outros animais elas podem se tornar tahar, como por exemplo lã, como as unhas, como o chifre, os dentes, por exemplo. Esses 4 exemplos que eu acabei de citar, sendo de outros animais que não podem ser consumidos pelos muçulmanos, elas são consideradas tahar, quando não possuem vida. Mas para cães e porcos, até mesmo esses órgãos que não possuem vida também são considerados najis. احنا قبل شوية أخذنا أنه الأشياء التي لا تحلها الحياة من الميتة طاهرة هذه كالقرون نعم كده. السوق الشيء الآخر السابع هو المني. A 7ª substância considerada ilícita, não ilícita, considerada najis no Islã é o esperma. من الإنسان ومن كل حيوان له نفس سائلة. Seja do ser humano ou de qualquer animal que tenha pulso vivo, ou seja, que tenha o sangue jorrando ao ser degolado, que saia com pressão, né, Batista? من الإنسان نجس. Esperma de ser humano e também de من animal الحصان que ao degolá-lo tenha o seu sangue saindo com pressão. Esses animais, por exemplo, elefante, vaca, boi, leão, tigre, cavalo, burro, jegue, qualquer animal que ao ser degolado o seu sangue sai com pressão, o seu esperma também é najis. أما طبعا هنا بالمناسبة المني الذي يخرج من المرأة أكثر الفقهاء يقولون أنه نجس كذلك، يعني هذا هم تابع ليس ماء، وإنما بعض الفقهاء يقولون أنه غير نجس، ولكن الإنسان عليه أن يحتاط بنجاسته. المني الذي الرطوبة التي Aqui é importante falar que existe uma discussão entre os sábios e líderes religiosos que identificam aquela umidade da mulher durante o orgasmo, consideram ela como uma forma de alguma espécie de esperma também. Alguns sábios, alguns líderes consideram isso também como esperma. Portanto, esta umidade, ao ocorrer
essa situação para a mulher, ela deve se purificar e essa umidade é considerada najes também. Por precaução, é bom a pessoa sempre ser cauteloso, né, nessas regras, nessas questões e levar em consideração as questões mais cautelosas. أما سائر الرطوبات التي تخرج من الرجل إذا لم تكن منيا طاهرة Todas as demais umidades e líquidos que saem do homem durante os atos sexuais, durante o acrescimento, né? Durante o carinho, esses líquidos que saem antes do esperma não são considerados impuros, não são considerados najes, de acordo com as jurisprudências islâmicas. بعد من جملة النجاسات هو الكافر. الكافر من هو الكافر؟ الكافر هو الذي لم ينتحل دينا مع الدين. الكافر هو ذلك الإنسان الذي لا يعتقد بدين. Uma das outras questões que são consideradas impuras é o kafir, aquele que não possui uma doutrina, aquele que não possui uma religião. أو انتحل دينا غير الإسلام. قاعد أشرح. أو انتحل دينا غير الإسلام وجحد بما يعلم أنه ضروري. جحد كفر بشيء من ضروريات الدين الإسلامي. Ou aquele que segue uma outra religião que não seja a Islã, ou nega um dos princípios do Islã. هنالك رأي آخر يقول أن الإنسان مطلق الإنسان هو طاهر. Existe uma outra opinião que todo ser humano é considerado tahir. ليش؟ Porque يعتقد أنه هذا الإنسان يولد على الفطرة. يولد على الفطرة، يولد كما أراده الله سبحانه وتعالى. ولكن النجاسة تطرأ عليه، يعني نجاسة خارجية تطرأ عليه وليست من أصله. eles consideram que o homem, a essência dele é uma essência, ele nasce puro e que esse ser humano, ao decorrer de sua vida, ele pode ser manipulado, pode ser contaminado com algumas impurezas e especialmente impurezas espirituais, morais, cujo não tem nenhuma ligação com as impurezas físicas do homem. أما الكتابي الذي ينتحل دينا غير دين الإسلام ولكن يعتمد على كتاب سماوي، يعتقد بالإنجيل، يعتقد بالتوراة، فهو طاهر. Todos os povos dos livros, como aqui identificados no livro das jurisprudências islâmicas, são considerados tahir, pois eles seguem uma mensagem celestial e uma doutrina divina. من جملة الأشياء التي ذكرها الفقهاء بنجاستها هو الخمر. Entre as questões consideradas impuras no Islã as bebidas alcoólicas. والمراد به هو المسكر. E aqui qualquer produto que é derivado de vinho, de uva, não. وأما غيره من المسكر من الكحول المائع بالأصالة مثل السبيرتو محكوم بالطهارة وإن كان الأفضل أن يحتاط منه. أعيد
لا افتهمت يعني بس الخمر يعني هذا السرفيج هذا طاهر؟ طاهر مو معناه يجوز شرب. لا أدري. طاهر يعني إذا صار عندك هنا ثوبك ميت نجس مو معناها يجوز شرب. النجس بس اللي يجي من العنب. إيه. Mais uma outra questão que é considerada impura é as bebidas alcoólicas derivadas de uvas. Vinhos, vinho branco, vinho tinto, esses são considerados impuros, totalmente impuros. Mas qualquer outro álcool derivado de outros produtos não é considerado impuro. Não pode ser consumido, mesma coisa. Sendo um produto alcoólico, jamais pode ser consumido, mas religiosamente não é considerado impuro. Ou seja, se cair alguma gota na roupa ou na camiseta, por exemplo, a oração está válida. O seu consumo é proibido. Então, de cana-de-açúcar, por exemplo, esse não é impuro. Sim, não é. Sal? Isso aqui é curiosamente, não significa que pode ser consumido. A tahara tem outras consequências. É importante a gente saber isso, porque com isso a gente julga as outras consequências. Por exemplo, a urina do camelo, a urina da vaca, a urina de qualquer animal que pode ser consumido, boi, vaca, carneiro, até mesmo fezes desses animais é considerada taher no Islã, é considerada pura. Mas isso não significa que pode ser consumido, né, Mazin? Isso não significa que esses produtos podem ser consumidos. O consumo é uma coisa e a tahara e a najasa é outra coisa. Estas são grande maioria das questões e substâncias consideradas najes no Islã. Algumas questões importantes eu vou citar e termino a minha aula em alguns minutos. Se eu tiver o conhecimento da tahara desta vestimenta, desta roupa, e depois de um certo período eu ficar em dúvida se esta roupa continua taher ou é najes. Um certo dia eu vi o meu filho passando por ali, saiu do banheiro com a mão úmida, a minha roupa estava no chão, por exemplo. Eu fiquei com dúvidas, né, depois de um certo período. Nessa situação, eu levo em consideração a primeira suposição e conhecimento que eu tive, que é considerar ela taher. Por quê? Porque eu tenho a certeza, eu tinha a certeza da tahara deste produto, mas não tenho a certeza de sua najasa. E a certeza é mais forte do que a dúvida. Eu vou dar um outro exemplo. Pode acontecer com a gente, todos nós. Eu faço o meu wudu, eu sento no carro, eu vou para a mesquita rezar. Quando eu chego lá, eu não tenho a certeza, eu fico com dúvida de que se eu continuei com essa ablução ou eu cheguei a quebrar essa ablução durante o caminho. Eu não sei se eu dormi no carro, se eu soltei gases, por exemplo. Como eu me comporto nesse momento, nessa situação? Eu pergunto para vocês, como eu devo me comportar nessa situação? Eu vou repetir.
Antes de sair de casa, eu fiz a ablução e eu tenho a certeza de que fiz a ablução. Ao decorrer do caminho, eu cheguei para a mesquita. Agora estou com a dúvida de que a minha ablução continua em pé ou se eu quebrei essa ablução ao decorrer do caminho. Como eu devo me comportar nesse momento? Se o senhor está com dúvida, o senhor deve fazer a evolução. Não, Espera. certeza. Vamos. Assadullah. Se o senhor tem dúvida, deve fazer a evolução. Deve. Deve. Se o senhor tem إذا الواحد certeza. عنده شك لازم يتوضا مرة ثانية. Você, Eric. Olha, eu fico assim, pelo princípio jurisprudencial que ele está comentando, realmente ele estaria tahir, ele estaria limpo. Ok. Só que segundo as informações que eu tenho das isalas, tudo que já vai um pouco além, diz que no caso do wudu em específico, da ablução em específico, quando eu tenho dúvida é melhor eu fazer Não, novamente. o que você deve fazer. شنو الواجب؟ Não é o melhor. Se lavar novamente. Deve se lavar. Sim. يتوضا مرة ثانية. Você, Batista. Então, não, eu acho que deve fazer. لازم يسوي. Você, Mazin. لازم يتوضا. Fui com o Hadith, deve Com fazer. certeza não anula a dúvida. Exatamente. A certeza يقول não. اليقين ينقض الشك. احسن هذا صح. Mazin está certo. Olha, مازن صحيح. الان جلس انا قبل. Eu acabei de falar para vocês agora. eu entendi. Quando aqui vocês na têm a primeira certeza de uma situação parte. No caso da criança saiu do banheiro. e a dúvida de uma outra, prevalece a certeza. Uhum. Quando vocês têm a certeza de que fizeram o wudu antes de sair de casa. انا عندي E a يقين. dúvida, انا عندي يقين. eu tenho a certeza de يقين que يعني 100%. e a certeza significa 100%. Ah, que você dá pra você em casa. شك عندي. Eu tenho a dúvida. الشك شنو هو الشك؟ Dúvida. O que é dúvida? 50%. Dúvida é 50%, 50%. Ah, tá. Entendi. Certo. بقيت على طهارتي. Está falando. Correto. كذا. هذا شوف هذا 100. Eu tenho a certeza do fato. 50%. E eu tenho dúvida de 50%. Agora. Desse simples cálculo, qual que vocês acham mais forte aqui? Ah, sim, é o 100%. 100%. Então pronto. Mas agora eu entendi. Mas porque o senhor falou que se estava você- com dúvida. Se você tem أي certeza que أتوضأ você خلاص soltou o gás, أتوضأ. já... نور على Se نور. eu quiser fazer novamente uma ablução, Aham. eu posso fazer, é melhor. نور على نور. Só que obrigação não. Obrigatoriamente Não. não. Aham. Entendi. Mas é نحكي على الواجب. Nós estamos tá certo. explicando os fatos, as certezas, as obrigações, etc. عندي يقين. Tenho certeza, وعندي شك. tenho dúvida. اريد اصلي. Se eu quero rezar, ايه اتوضا ما اتوضا. o que eu faço? Faço a ablução? اروح Não, اتوضا. مو الا. não precisa. Se eu tenho a certeza de que eu fiz a ablução e a dúvida de que essa ablução foi anulada, agora, بعكسها هم كذلك يتبع الاقوى. a mesma coisa se a situação for convertida, اذا انا 100% Invertida. على علم invertida. انه انا ما Se متوضا. eu tenho a certeza de que eu não fiz a ablução ao sair de casa, زين انا رحت للتواليت. توضيت وما توضيت. eu tenho a certeza de que eu usei o banheiro antes de sair de casa. كل مرة من أروح للتواليت أتوضأ. Agora, eu não tenho a certeza de que se eu fiz a ablução ao sair do banheiro ou não. هالمرة أتوضأ توضيت وما توضيت. Eu não tenho essa certeza. شو أسوي هنا؟ O que eu faço aqui? واجب علي أتوضأ. Eu tenho a obrigação de fazer a ablução. دائما يروح للأقوى. Por quê? Você sempre tem que prevalecer a certeza, o conhecimento. هذا يسموه بعلم الأصول يسموه استصحاب. يعني أنا شنو الحالة اللي قبل عندي أستصحبها. Religiosamente, isso se chama, no caso, se originar na situação original, voltar para a situação original, voltar para a situação de certeza. هذا هو. Esta é a questão importante que eu gostaria de citar aqui. زين أنا عندي
مجموعة إناءات إناء عندي 5 إناءات 5 ظروف 5 Eu tenho mais uma pergunta aqui. Eu tenho, por exemplo, 5 pratos. 5 10 10 pratos. فيها إناء أحدها نجس Desses pratos é impuro. بمن أتوضأ Com به qual, ماء. com qual desses copos, desculpa, de 5 a 10 copos, هذا deles é impuro. هذا Um deles é impuro, um deles tem uma impureza. Com quais delas eu posso me fazer ablução, por exemplo? هذا صار عندي شك إذن ياهو النجس ما أدري. Eu tenho a certeza de que uma delas é impura. محدودة معروف. Mas só para eu entender uma coisa, é visível essa impureza? Não, não é visível, ele não consegue ver. Ele não consegue Um identificar. dos Consegue 5 está identificar. impuro. Você sabe que tem puro. tudo igual. tudo igual. كلهم الشاب Qual o senhor acha, Assadullah? 5 copos aqui, eu vou Qual o escolher senhor acha que pode escolher para fazer a Não posso ablução? escolher nenhum, achei. Olha lá. Não vou usar ولا esse. واحد É esse, أحسن. tá certo. Nenhum deles. Por quê? Porque eu não sei qual deles tem Qual deles? Nenhum. Por quê? Porque eu não sei qual deles está Não, puro. não é esse. Não é essa a questão. Por quê? Por quê? Porque você tem a certeza Que de que um deles está impuro. هذا اللي أنا قاعد أتوضأ E به que essa certeza possa se tornar executada ao você pegar exatamente aquele copo errado. أنا شو سويت أصلي أنا Eu ما quero أعرف rezar, o كيف. que eu faço? O que você faz, Eric, nessa situação? O que você faz? Eu quero fazer tahara. Eu uso outro copo. Ou lavo Não. algum deles e... Não tem outro copo, não tem outra água. O que eu faço? Qual que é a alternativa? Então, Só tem um pouquinho de água. não tem só isso. O que faz? Responde. Sheik. faço ablução com areia, com terra. Tayammum. تيمم أحسن. Exatamente. تيمم. Tayammum, mas não precisa esfregar a terra no braço. Não, é modo de dizer, eu não conheço a Tayammum. técnica direito, eu nunca precisei. تيمم بالمناسبة هم كلهم يعرفون الوضوء. Tayammum é تيمم muito... هكذا. Nessa ocasião também vamos falar sobre Tayammum. محبس. Tayammum é dessa forma. أضرب ضربة Bater uma vez على التراب. em cima de terra, طبيعي. natural. أضرب ضربتين دوز. أمسح من قصاص الشعر إلى طرف الأنف يعرفوها؟ يفتهموا قاعد يشوفون بعد. هاي واحدة. Entendeu, Batista? ثانية ثالثة Pronto, acabou. هذا بدل الوضوء. Precisa dos pés? نو برسيس نو مو يجيب شيء التراب يذبحنا. Precisa pegar a terra e ficar se jogando. مو هذا. Não. Apenas assim. على الأرض Não على é التراب. assim. Apenas assim. Não precisa ser no rosto todo. Isso, no rosto. Olha, Marathane, Raul. يضرب. Novamente, começando. A primeira etapa, 1. A segunda parte. من قصاص Ó, o الشعر local onde começa é aqui إلى طرف الأنف. até o início da. Entendeu? هذا أولا. 1. ثانيا Segundo. أضرب ضربة مين بس مو واحد. ضرب منه. أمسح هذا باطن الكف الأيسر بظاهر الأيمن إيد اليمنى وهذا هو الشيء. بس هذني يسووها مرة ثانية يخربطوني. Entendeu? Ó, olha, Terra. primeira parte. Terra. 1. Essa. خلاص. O olho para o caixão. Segunda parte. Mão direita. Terceira parte. Pronto. Só isso. إذا ماكو ماء. Se não tiver água. إذا وقت بعد Se دقيقة não tiver tempo hábil, الشمس راح تطلع. o sol vai nascer, não tem tempo de tomar banho, não tem tempo de أروح أتوضأ وأروح للتواليت banheiro, هذا وقت يروح. não tem tempo. سريع هابي Tem que ser rápido أضرب وأصلي حتى الوقت مع para الصلاة. ganhar o tempo. Para você não sair do tempo da oração. هذا Essa é o Tayammum.
إذا كان عندنا ماء عندنا هو ذني 5 إلى 10. Não, se a gente tem duas questões, pode ser. إذا عندنا ماء طبيعي وعندنا ماء مضاف. Se a gente tem duas águas, 5 10 غلاصات فيه ماء وفيه شربت قسم منه. بس ما أدري يا وين الشربت وين الماء، وين الماء المضاف وين الماء الطبيعي، ما مبين. شو اسوي هنا؟ هنا يقول يتوضا باثنين بإناءين. uma outra situação que pode acontecer é a pessoa ter, por exemplo, 2 copos. Uma com água pura, a qual é uma das condições do wudu, a pessoa faz o wudu com água pura, e a outra com algum líquido, que talvez pareça água, mas não é. Eu não posso identificar. Nessa situação, o que eu faço? A certeza é a água que eu tenho. Tá. O que eu faço, Mazinho? Faço a opção com que eu tenho certeza que é o puro. Não, mas eu sei que uma delas não é questão de pureza ou najasa. É questão da espécie do líquido. Uma é água pura, Você tem certeza. que é água natural. E a outra é um líquido que pode parecer água. Aí já mudou. É tahar, os dois são tahar. Os dois são tahar. O que eu escolho? O que eu faço nessa situação, Mazinho? Aí tá aí amor. não أتوضأ بكليهما. Nessa situação não precisa fazer tayammum. Eu faço o wudu com ambos os líquidos. Por quê? Por que, Batista? Porque os dois são carne. Exatamente. Porque com certeza, ao fazer a ablução com ambos, eu vou acertar um dos wudu. لأن الماء المضاف على مسألة ما قاعدين الماء المضاف ما يجوا يعني Vale lembrar que a água, يتوضأ به. que o líquido, que nem todo tipo de líquido pode ser feito wudu com ele. يقولون لا يرفع Apenas حدثا ولا خبثا. o líquido, água, apenas água natural. Os demais líquidos, como sucos, bebidas, refrigerante ou álcool, qualquer outro tipo de... são considerados líquidos. Só que não pode, elas não purificam. Você não pode fazer wudu com elas. ما يصير لا يصير أتوضأ به ولا أطهر به النجاسة. Você não pode fazer wudu e nem pode purificar alguma coisa. الماء المضاف بالشربت. Eu tenho uma garrafa de suco, por exemplo, e eu faço wudu com um suco. Você não pode. O wudu está inválido. الوضوء بالماء الطبيعي. O wudu apenas com água natural, com água original, pura, potável, isso. والحمد لله رب العالمين. Louvado seja Deus, o Senhor do Universo, que a paz e a bênção de Deus esteja com Muhammad e sua purificada linhagem. بكرة إن شاء الله آخر درس. Amanhã vai ser a nossa última aula de jurisprudências. كيف نطهر الأشياء النجسة. Vai ser sobre como purificarmos as coisas najes. يعني شيء أول مرة ناخذ إن شاء الله إذا نقدر بالسرعة. Vamos começar às 7 horas, para a gente tentar finalizar até as 8. ناخذ أولا المطهرات بشكل سريع. Vamos falar sobre as coisas que podem purificar, والشيء الآخر as كيف espécies نطهر purificadoras. المتنجسات. E الأشياء a التي segunda تنجس. questão é como purificarmos as coisas impuras. إن شاء الله هو بعد غد إن شاء Inshallah, الله. e depois de amanhã امتحان. vai ser o dia da prova. صلوا على محمد وآل محمد. Alguém tem alguma pergunta? الآن إذا عندكم سؤال. Alguém tem alguma pergunta? Fala. Eu penso que eu vou morrer. Eu não vou morrer, eu penso que eu vou morrer. Aí eu recorro a um cemitério, ou eu recorro a um crematório. Aí gostei do crematório que é mais barato. Sim. Entendeu? E faço um carnê lá no crematório. Isso é legal? Eu não entendi.
A pessoa opta, Opta. coloca no testamento que quer ser cremado. Isso. يقول E faz um carnê lá no crematório. يقول من الناحية الشرعية بعد الموت. O muçulmano, no caso, a sua pergunta. Não, pessoa qualquer um. Não, muçulmano. Não muçulmano. Não muçulmano. Ah, não, muçulmano não. Mas não querer pode fazer qualquer coisa, pode até jogar num rio, né? Peraí, No Rio Grande deixa lá. o Sheik falar. بشكل عام Pergunta para o Sheik. الميت واحد يقدر يوصي انه ينحرق مو المسلم. مو بس يوصي، يعني مو كل وصية واحد ياخذ. مو كل وصية واحد ياخذ. Em primeiro lugar, religiosamente, nem todo testamento deve ser levado em conta. Nem tudo que o ser humano pede depois de sua morte deve ser realizado. Tem coisas que contradizem a lei, as jurisprudências e a doutrina. Segunda coisa, المسلم أمره ليست بيده، هو المسلم يعتقد أنه هو ما يسوي شيء إلا ما يرضي الله. أصلا هاي especificadamente, o muçulmano jamais deve pensar dessa forma, porque ele com certeza acredita que o seu caso, a sua vida, o seu estilo de vida não pertence a ele, pertence ao Deus. وغير المسلم Tudo que ele vive de acordo com o que o sistema de Deus quer. غير المسلم واحد مو مسلم ووصى حرقوني قطعوني كيف ودفنوا. Aquele que não é muçulmano, ele faz o testamento de, quando eu morrer, me queimem, por exemplo. Ou me cortem em pedaços. من ما ياخذون ما يمشون على وصيته هم كذلك مو حرام. Se não seguirem seu testamento, مو حرام. é muito melhor. E não é pecado. لكل إنسان كرامته واحترامه. O ser humano possui um respeito. الله mesmo يدري، morto. الله يدري بس. قد يتعذر هذا كاسر. Mesmo morto, ele não pode ser dessa forma tratado, queimado. Isso não existe. Esquartejado. الناس يعتقدون يقول لك أنا أجل هاي الدنيا 50 70 90 100 سنة وبعدين أروح أصير قناة. ليش تاكل القاع؟ Infelizmente, as pessoas acham que a morte ela é o término, acreditam que não exista dia do juízo final, não existe Deus, não existe outra vida. Então ele acha, para que eu vou ser enterrado? É melhor eu ser queimado e não existir mais. Eu posso garantir para que aquele que coloca em seu testamento para ser cremado, com certeza ele terá e será castigado mais do que outros. E este será um crime que ele cometerá, o último pecado de sua vida. Na nossa jurisprudência, olhem só o respeito que o homem tem que ter. Ele tem que ser banhado 3 vezes, os locais de sua devoção e oração devem ser abençoados, né, com um pó, deve ser vestido com uma mortalha, deve ser feita uma oração sobre ele, deve ser enterrado com dignidade, num cemitério que não tenha um lugar digno, respeitado. Não pode ser um cemitério perto de lixo ou lixão ou, né, esgoto. Quando ele é enterrado na direção da Meca. O seu rosto fica perante a direção da Meca. Sabe, são todos mínimos detalhes que demonstram tamanho, respeito e dignidade que o Islã e as jurisprudências têm perante o homem, mesmo morto. Imaginem que até mesmo olhar para o órgão genital do morto é pecado. Tem muitas diferenças entre a nossa doutrina
E as demais que nem acreditam em Deus, O mesmo que acredita, mas não tem proteção. Só bater para fazer uma pergunta. Já que Queria você perguntar falou ao senhor Batista. sim. Fomos fazer o enterro de um morto no final do dia. E não tem tempo para fazer o salário. Pode fazer taiamu e fazer a oração, mesmo impuro? Quem vai fazer a oração? Os que lavaram o morto? Os que foram para o enterro, porque entraram dentro do cemitério. Todos que entram no cemitério está impuro, correto? يقول رحنا للمقبرة شيعنا أحد المؤمنين ورجعنا البيت ما صار عندنا وقت حتى نغسل وش اسمه غسل المس. هذا عبالة بس اللي يروح للمقبرة يتنقص فما صار عندنا وقت نغسل ونصلي نقدر نتيمم ونصلي؟ لا ما يصير. إذا واجب عليه الغسل أولا روحت على المقبرة ما تستجيب. Em primeiro lugar, nem todo que entra no cemitério precisa o banho. Só quem toca o morto. Só aquele que toca o morto. Toca o morto. سو إذا لحم الحي E mesmo على جسم الميت e nem على todo شعره tipo de toque, على ظفره quando a على sua pele, لحمه a sua carne, sua pele toca a pele ou a carne ou o cabelo do morto, uma parte do morto. إذا لابس كف Se você usar luva, por ويغسله exemplo, واجب عليه الغسل أصلا. e tocar no morto, não há necessidade depois de lavar, de se banhar. لو افترضنا أنه هو مس ميته Vamos supor que você tocou o morto. ما يصير Então, em primeiro يصلي lugar, respondendo a sua dúvida, ir Não. para o cemitério não exige o banho no final, apenas tocar o morto. هنا وجب Vamos عليه supor que você tocou o غسل morto, المس مس seja no cemitério, seja no qualquer lugar. Você tocou o morto. Nessa situação, você deve se banhar um banho que se chama o banho de tocar o morto. اكو بعض الاحيان من يغسلون الميت غسل الصحيح من يغسلوا يجون اقرباء يبوسوه يجون اولاده تجي مرته هذا مو واجب عليهم الغسل ليش؟ لانه غسلوا Nessa situação, você tem que se banhar ao tocar o morto antes da finalização do seu banho, do banho do morto. Depois, quando o morto for banhado e o seu banho for corretamente realizado e finalizado, não há, e vêm os familiares ou amigos, beijam, dão adeus ao falecido, pegam ele. Essas pessoas que tocaram um falecido após o banho correto do morto não precisam se banhar. مو واجب الغسل. As pessoas que tocam um falecido após a finalização do banho do morto no falecido não precisam se banhar. As pessoas que tocam o falecido depois da realização do banho do falecido sobre o falecido não precisam se banhar, entendeu? كلش يستحب واحد يروح É muito recomendado que a pessoa vá para o cemitério, participe em velórios, يقرأ لهم قرآن. ore pelos mortos. Isso é muito recomendado. يقول من جلس على قبر إنسان مسلم وقرأ 7 مرات إنا أنزلنا Aquele que غفر senta الله له próximo وللميت. a um túmulo e ora 7 vezes a Surata Al-Qadr, Deus perdoará seus pecados. 7 مرات غفر الله يغفر للميت. Deus perdoará os pecados daquele falecido e dele também. Mesmo que esse falecido seja não muçulmano, não, muçulmano. mas a gente pode rezar por um não muçulmano também? não só muçulmano. Apenas muçulmano. هذا حديثنا عن آداب Tudo التشريع isso que a gente está falando aqui é dentro do âmbito dos muçulmanos. والسلام عليكم. Louvado seja Deus, Senhor do Universo. Olá, Muhammad.